Vamos começar porque o tema hoje é. Eu não sei se a gente vai dar conta de tudo. Porque é bastante. Realmente é bastante coisa. E acho que é importante a gente fazer uma breve retrospectiva e situar no tempo e no espaço em que os nossos profetas atuaram, mais ou menos, assim, né? O que estava acontecendo, qual era o contexto no qual eles viviam. E aí a gente vê, se a gente dá conta de tudo hoje, a gente deu, se não dá, a gente continua semana que vem e já emenda no próximo, tá certinho? E aí aquele esquema, se eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, vocês por favor me interrompam, perguntem, se vier alguma dúvida relacionado ao que vocês estudaram, também perguntem, certinho? Se tiver alguma contribuição, interrompam e falam, senão eu vou falando e ao final a gente daí abre mais assim para conversa. Mas seria legal também se, à medida que as coisas vão vindo, não vou entendendo, vocês também possam ir interrompendo e perguntando. Aquele mesmo esquema, eu tô gravando, né? Pra quem não pode estar aqui conosco nessa noite de hoje. E aí, se vocês depois quiserem que eu edite, que eu corte alguma coisa, vocês também podem me falar, certinho? Então, eu usei um recorte proposto por um exegeta, que é o Schmidt, para a gente trabalhar Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias, que são 4 profetas literários, né? Profetas que têm texto escrito, são livros pequenos, né? Mas não foi só por isso. É porque o tempo em que os 4 viveram e os seus conteúdos também se aproximam. E isso eu quero explorar um pouco com vocês nessa noite de hoje. Para a gente entender, a gente está falando ali entre os séculos 6 e 7 antes de Cristo. Então, os anos 600 até 700 antes... Não, desculpa. 600. Né? Não, peraí. Século 6 é 500, né? Gente, depois, deixa eu fazer uma coisa para eu saber o que cortar depois. O Cristo sempre morre de rir de mim porque eu sempre me atrapalho com essa coisa de século e de anos. Então, ali até o período do exílio da Babilônia, que era 587, até quase o ano 700 antes de Cristo. Nesse período aí, então, séculos 6 e 7, antes de Cristo. Em 722, então, antes de Cristo, a gente já não tinha mais a divisão entre Israel e Judá, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. A Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela já tinha sido anexada ao Reino do Sul. E isso, para dizer assim, anexado ao Reino do Sul, mas também não, porque os assírios dominavam toda aquela região. E os assírios eram um povo muito cruel no seu trato com os povos conquistados. Então era um povo muito odiado pelos povos conquistados e não era diferente também pelos judeus. Os principais aspectos e boa parte do povo do Reino do Norte acabou sendo assimilado pelo pessoal do Reino do Sul. E então, em 701, os assírios acabaram também invadindo Judá. Então, uns 20 anos depois de chegar ao Reino do Norte, eles também chegaram ao Reino do Sul e quase acabaram com a dinastia de Davi. Quase, sobraram alguns ainda. Eles chegaram ao Reino do Sul, impuseram um governante próprio, que era o Manassés, e o Manassés, então, lidava com o povo com mão de ferro, com uma política muito sangrenta. Assim. Então, nesse período dos assírios, ali naquela região, sob o domínio de Manassés, não há testemunhos de profetas literários. Então a gente não vai encontrar livros de profetas desse período. E há inclusive lá em 2 Reis, no capítulo 21,
uma indicação de que muito sangue foi derramado durante esse período. E a gente imagina que justamente os profetas, aqueles que denunciavam, né, devem ter tido seu sangue derramado. Não quer dizer que só porque não tem livro de profetas na Bíblia desse período que eles não existiam. Mas eles acabaram muito provavelmente sendo mortos em função do seu ato profético, né, da sua ação profética. Em algum momento, a Síria começa a perder poder e o reino assírio, gente, vem lá de cima, passa ali pela Palestina, que é um corredor para chegar até lá embaixo no Egito, e eles chegaram até o Egito, né? O Império Assírio chegou até o Egito. Eles começam a enfraquecer e saem do Egito. Primeiro são expulsos, né, do Egito, e também estando fracos ali na região da Síria e da Palestina, o povo aproveitou e colocou eles para fora também. Judá então conseguiu colocar os assírios para fora e instituiu então Josias, que é da dinastia de Davi, como rei. Josias tinha apenas 8 anos à época, mas era descendente de Davi, então ele foi empossado como rei de Judá e começou o seu trabalho. Então foi uma época bastante de um nacionalismo muito forte, mas também de confusão. Vocês imaginam que depois de tanto tempo com domínio, regendo com mão forte, altos tributos, e daí um rei de 8 anos, né, disputa de poder, tinha corrupção, tinha várias coisas que estão também presentes em alguns dos profetas que a gente selecionou para hoje à noite. Outro fato importante que aconteceu nesse período, sob o domínio de Josias, foi a reforma josiânica. Eu fui ali do 622. Nesse período eles fizeram uma reforma que tinha vou citar duas características principais. Uma, centralidade no apoio às pessoas pobres, né? Então, legal, uma coisa boa. Mas também centralidade do culto em Jerusalém, do sacrifício no templo de Jerusalém. Para quem estava no estudo aqui que a gente estudou, o Reino do Norte, talvez vai lembrar que não tinha um lugar destinado para os sacrifícios. E sacrifício, gente, a gente está falando do ápice da fé judaica. Não era só... tipo, lia-se, estudava-se sobre a palavra, mas o ponto principal da fé estava no sacrifício, né? Perdão dos pecados e gratidão, tudo acontecia através dos sacrifícios. E na reforma de Josias se centralizou todos os sacrifícios no templo em Jerusalém. Então só os sacrifícios feitos no templo em Jerusalém tinham validade. A questão do foco nos pobres, né, no cuidado, na atenção às pessoas pobres, já era uma característica que os profetas anteriores já vinham pedindo, vinham clamando, vinham chamando a atenção para. A gente viu isso nos outros estudos. Agora, isso do sacrifício centralizado, nem tanto, né? Especialmente Oséias e Isaías, inclusive, falavam sobre isso. Tem aquele texto que é um dos poucos que eu sei de cor, que é de Oséias 6,6, que ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios, né? Essa fé de sacrificial, num único ponto, centralizadora, daí sob o domínio de sacerdotes, não era muito o que os profetas gostavam, queriam e demandavam. Então, só para falar sobre desse período, então, em que os assírios não estavam mais, mas também os babilônicos ainda não tinham chegado. Foram algumas décadas, tá? De liberdade, autonomia do povo ali na Palestina. Sem os assírios, então, na Palestina, ela acabou que se tornou, com o tempo,
um palco de disputa entre os egípcios, que ficavam aqui embaixo, então os egípcios aqui, a Palestina aqui, e para cá os grandes povos, né? Primeiro os assírios e aí os babilônicos. E o Judá ficava no corredor. A Palestina em si ficava no corredor, mas especialmente Judá ficava no corredor. Aí você imagina, quem domina o corredor tem já um pezinho do outro lado, né? Então, dominar o corredor era importante. Por isso que a gente também tem historicamente, essa é uma região ocupada por grandes outros povos, né? Para evitar os babilônicos, o reino de Judá buscou fazer uma parceria ali com os egípcios, mas não deu muito certo. Os egípcios não tiveram força, e aí o resto da história a gente acontece, né? Em 597 chegam os babilônicos, pega uma turma, deporta, leva embora. Em 587, então, vem e destroem tudo. Destroem Jerusalém, destroem o templo, né? Aquele que estava concentrando a presença de Deus é destruído. E o restante das lideranças são levadas, então, cativas para a Babilônia. Não quer dizer que todo mundo foi levado, né? A gente viu isso também no estudo com Tarcísio. Muitas pessoas ficaram na terra. E aí tem 2 profetas que vocês conhecem muito bem, que é Ezequiel e Jeremias. Vocês já ouviram, né? Jeremias a gente estudou, Ezequiel provavelmente a gente vai ver semana que vem. Esses 2, Ezequiel e Jeremias, por exemplo, são desse tempo, desse período. Ezequiel foi exilado, então foi levado para Babilônia, ele era filho de sacerdotes, né? E o Jeremias ficou em Judá com os campesinos, com o povo da terra. Então, mais ou menos nesse contexto, assim, um pouco enrolado, né, pra gente, 200 anos pra gente desenrolar aqui em 10 minutos, é que viviam os nossos profetas de hoje à noite. Aí eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia pra gente ir folhando, tá? E aí vocês vão me dizendo também se vocês, na leitura, se vocês marcaram alguma coisa. Primeiro vamos pela ordem, lá na 1. Aí vocês vão me dizendo se vocês marcaram alguma coisa, se já tem alguma pergunta. Ok? Eu não sei se vocês conseguiram, o que vocês conseguiram ler. Às vezes esses textos, eles são mais fáceis de ler depois que a gente sabe um pouquinho mais sobre ele. Então, se vocês não leram ainda, leiam depois, talvez ajuda, né? Eu particularmente li 2 vezes esses textos. Eu li antes de ler sobre eles e li depois. E a minha leitura depois fez muito mais sentido. Talvez porque eu já tinha lido antes, né? Nesses últimos dias agora. Mas também talvez porque eu já li o que pessoas mais espertas do que eu, mais sabidas do que eu, falaram sobre. Então, o profeta Naum, o que nós sabemos dele? Ele nasceu num lugar que a gente já não conhece mais. Uma localidade chamada Eclos. Okay? Bem-vinda, Miriam. A gente acabou de abrir Naum, tá? Eu fiz uma introdução temática aqui. Oi. Bem-vinda. Eu fiz uma introdução temática, assim, contextualizando no tempo. Então, a gente tá falando ali do ano 600 e tanto, tá? Mais ou menos 650, que é a época de Naum. E começamos com Naum agora. Então, pode abrir sua Bíblia aí, em Naum. E daí, se você vai tendo dúvidas ou contribuições, interrompa, tá bom? E fale, colabore. Então, ele atuou mais ou menos, né? Eu já antecipei, assim, mais ou menos ali. Uns dizem entre 650 e 700, outros dizem não, foi mais para 610, dependendo da linha, né, exegética. E um dos temas centrais para ele é a destruição de Nínive. Nínive, a capital da Síria, né? Centraliza todo
o foco dele de desejo de destruição é Nínive. A queda de Nínive realmente aconteceu em 612 antes de Cristo. Mas Judá não teve nada a ver com isso, não, né? A gente não sabe quanto Deus influenciou realmente na queda de Nínive, né? Mas Judá não teve nenhuma participação ativa com exércitos, nada disso. Caiu por força de outros povos, dos medos e dos babilônicos, que chegaram por lá. Pode falar. A senhora sabe essa cidade onde ele nasceu, se era em Judá mesmo? Tem algum registro disso? Da localização mesmo? Ficava no No sul de sul, Israel? no sul, no sul. Uhum. Tá. Tem essa. Eu acho que todos. Acho que são os 4 são do sul. Então, nas palavras do próprio Naum, Nínive era odiada em todo o Oriente. E a sua destruição lá no finalzinho, ele diz lá no versículo 19 do capítulo 3, a sua destruição vai ser aplaudida. Imagina, né? Cai a cidade, cai um povo e todo mundo aplaude, porque todo mundo odeia Nínive, né? Segundo o nosso profeta. Bem-vindo, Noab, a gente está em Naum. Aí sinta-se muito livre para abrir, para colaborar, ok? Então, qual é a intenção de Naum, né? Ele tá falando sobre o seu Deus e quando ele fala de Deus, ele não tem dúvida nenhuma de que o seu Deus tem o poder de dar fim à maior potência do mundo, maior potência conhecida do mundo, né? Não tem dúvida de que Deus tem esse poder. E ele deseja, através da sua pregação, através da sua ação profética, promover confiança nas pessoas que o ouviam de que sim, Deus, o seu Deus, né, é o Senhor e tem poder sobre a história. A gente pode se perguntar, tá, Nínive já caiu, né? A gente nem sabe mais quem são esses tal de medos. Eu da Babilônia conheço o que eu leio na Bíblia. Eu até fui num museu lá na Alemanha que tinha os artefatos babilônicos, tinha uma parede gigante assim ainda da época, né? Mas qual é a relevância que ler Naum traz pra gente hoje? Essa é uma pergunta que eu trago, não trago a resposta não, tá? Eu trago provocação, porque eu não sei 100% disso, não. Eu acho que quando a gente lê para um profeta como Naum, sabendo, né, que ele falou no, no seu momento, no seu tempo presente, para aquele povo, né, é interessantíssimo a gente avaliar primeiro como Deus foi visto por ele, por um profeta. Ele foi escolhido por Deus, né? Como Deus se manifestou para ele, foi visto, foi entendido para aquele povo, para quem não, de onde não vem e para quem não pregou, né? Para quem ele anunciou. Eu acho bem interessante também que a gente pode avaliar como as experiências de Deus elas variam entre si, né? Entre um profeta e outro e também no tempo. E é importante sempre a gente ler não só os profetas, mas talvez de forma bem especial os profetas pela sua mensagem tão categórica no seu contexto, né? Porque se a gente pega um profeta, pega um texto de Naum, eu vou ler, você pode acompanhar lá comigo o versículo 2 do capítulo 1, só o título, né, do capítulo 1 aqui na minha Bíblia já é bem sugestivo, a ira e a misericórdia de Deus. No versículo 2, o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Eu tô lendo da Almeida.
O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. E aí eu pego esse texto e atualizo para mim hoje, né? E é um texto que me soa estranho. Alguém abriu o microfone? Pode falar? Roda. Ah, não, perdão. É um texto que me sonha estranho, me soa estranho ainda hoje. Quer dizer que Deus não é nada disso? Não, também não estou dizendo isso. Deus, Deus é todas as coisas. Eu só conheço uma partezinha que ele revelou e que ele continua revelando, né? É possível que Deus seja vingador, que Deus, né, tenha ira, né? E que se manifesta assim em alguns momentos. Tá no mistério de Deus que eu não me arrogo a intenção de também de conhecer. O que para mim é importante e é o que eu tento focar na minha vida é aquilo que Deus escolheu revelar. Né? E Deus escolheu revelar-se no seu Logos, né? Na sua palavra encarnada em Jesus Cristo. E esse para nós na Igreja Luterana, é sempre o crivo para a leitura de todo e qualquer texto, inclusive desse texto, né? O crivo é Jesus. E aí, quando a gente olha para Jesus, qual é o espaço para vingança em Jesus? Né? Nos textos que chegaram até nós. Né? Então, é importante a gente passar sempre pelo crivo de Cristo. Né? É menos perigoso do que a gente usar agora. Se Deus é vingador e usar para o nosso benefício agora, quando eu quero, daí Deus é vingador, né? Então, passar pelo crivo de Cristo, esses textos é sempre importante. E eu acho que nós podemos olhar para Naum, podemos ler em alguns trechos de Naum que são tão lindos, de um Deus que verdadeiramente se preocupa com o seu povo, que tem amor para com o seu povo e que promete fidelidade. Isso não mudou. Né? Deus continua se preocupando com o seu povo e continua se prometendo fidelidade também para nós hoje. Aí eu quero ler um trechinho também ali no capítulo 1 ainda, os versículos 13 a 15. Alguém lê? Capítulo 1, os versículos 13 a 15. Eu posso ler, pastor. Tá. 13 a 15, do capítulo 1 de Naum. Isso. Tá, eu vou ler na NPI. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte, a seu respeito, ó rei de Nínive. Você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias e proclamam a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Ele está falando de libertar o seu povo que está sob a opressão por um outro povo que é vil, povo que é mau, que oprime, né? E além de libertar, né, da opressão, ele promete a paz. A paz aqui, né, é o shalom, que não é só paz, paz não guerra, mas paz é esse bem-estar, bem viver, de forma plena. É isso que Deus está prometendo através das palavras de Naum. Então celebrem, né? Celebrem, vivam com gratidão aqui através de festas, né? A gente, através de celebrações de graças ao nosso Deus. Com relação a Naum, comentários, perguntas, vocês chegaram a ler o texto?
eu não cheguei a ler agora, pastora, não. Mas essa questão que a senhora estava falando de ter ser vingador e tal, né? E da ira também, eu estava lembrando ainda há pouco ali uma questão que o pastor Nelson comentou quando ele estava dando os estudos. Eu acho que foi um estudo sobre Êxodo, alguma coisa assim, que ele Ah, falou sobre o Monte Sinai, né? uhum, E aí ele falou que as características lá do Monte Sinai levava a crer que era meio como um vulcão, né? O monte fumegando, aquela coisa, as tempestades e tal. E aí é, eu acho que tinha muito disso. Naquele tempo, né? As pessoas viam tipo a violência da natureza somente por Deus, e é claro que eles iriam atribuir aquilo a Deus, não é? Tipo, um monte fumegando, uma grande tempestade e tal. E a vida é meio assim, né? O nosso universo é cheio de beleza, mas em meio à beleza há muita força, muita violência, né? Quando a gente olha para o espaço, por exemplo, as coisas são um pouco assim. Então, eu acho que a gente pode tentar ter um olhar assim também, não é? De ver que ao nosso redor a beleza da vida e das coisas contém uma pitada aí da violência da própria natureza, não é? uhum. E de Deus. E sobre a questão dele ser vingador, é engraçado porque eu acho que é Paulo, sei lá, algum texto do Novo Testamento diz assim: deixe a vingança para o Senhor, não é? Uhum. E para que a gente não se lance nisso, mas é quase como se ele estivesse dizendo: mas Deus também não vai se vingar, não. Então é como se fosse uma coisa que vai ser esquecida. Então, é, eu acho que o que a senhora falou sobre a gente ler esse texto com o olhar de Cristo é fundamental, né? Como toda a Bíblia, né? Para que a gente tenha uma compreensão para a nossa vida hoje, né? Como interpretar um texto que fala sobre essas coisas através de Cristo. Então, eu acho isso sim muito importante. Vamos então, vamos dar um passo adiante, vamos virar a página indo para Abacuque. É, e aí aqui tá um dos das 4 leituras, 2 dos textos que eu mais gostei estão no livro de Abacuque. E eu acho que eu vou confessar que depois eu corto de novo. Eu acho que eu não lia esses profetas desde a graduação. A gente faz tempo, faz tempo. Porque eles são difíceis, assim, né, de ler. Eles não aparecem também nem no lecionário, assim, que são, né, para refletir e nem nas leituras cotidianas. Então eu tive um confronto direto com esses profetas esses dias, assim. Acharam aí Abacuque? Viraram a página? Então, o Abacuque, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias também, ali daquela época, dos 600. Ah, e talvez ele tem alguns elementos de Abacuque que diferenciam dos demais, que é o estilo. Tem alguns exegetas. Vocês perceberam que ele fala em assim, mais. Ou ele traz mais orações, até meio cânticos. Assim. A linguagem dele é diferente. Não é tanto anúncio, mas é mais relacional, assim, com Deus, no sentido de oração, de conversa. Então, alguns exegetas imaginam que ele tenha sido um profeta cultico, quer dizer, que profetizava na celebração, ou que ele tinha alguma relação com o culto, né? Pela linguagem que ele usa. Algumas expressões parecem até com salmos. Vocês vão ler, para quem não leu ainda, vocês vão ler, eu acho que vocês vão identificar. Tem algumas expressões. Olha, isso aqui parece que eu já li isso em algum lugar. É lá parecido com os salmos. Então, ele data de algumas décadas depois de Naum. Então, a Síria já tinha sido destruída
quando Abacuque viveu. E o Abacuque vive justamente, para quem chegou depois, justamente depois que a Síria já tinha sido destruída e os babilônicos ainda não tinham chegado. Então, ele atua naquele período em que havia autonomia, tá, na Palestina. O povo tinha autonomia, tinha o seu rei próprio. E ele, só esclarecendo aqui, na minha Bíblia, não sei como é que tá na Bíblia de vocês, na minha Bíblia ele se refere aos caldeus, eu não sei como é que tá como que a NVI traduz. Eles traduzem por babilônios, mas a nota de rodapé diz caldeus. Eles botam uma nota de rodapé. Eu só queria explicar, porque talvez isso possa causar uma confusão, a gente que não tá, né, tão habituado a fazer essas análises de povos antigos, né? Uma nota de rodapé, assim. Caldeu é o povo anterior aos babilônicos, né? Então é o mesmo, tá falando, é o mesmo grupo de pessoas. Então as tribos originárias dos babilônicos eram os caldeus, né? Então é o mesmo povo, né? A gente conhece lá do exílio da Babilônia, são esses, é desse povo mesmo que Naum aqui, que Abacuque está falando. Então, antes deles chegarem, Naum já está prevendo, eles estão tão perto. Voltando. Então, os caldeus, os babilônicos estão se aproximando, mas ainda não chegaram, né? E Abacuque fala para esse povo que estava ali e sob o domínio dos próprios judeus, então. E havia uma certa, como eu disse antes, uma certa desordem, elementos de violência, de corrupção que ele denuncia no texto dele. A primeira oração, ela pode ser encontrada já ali no início. Se vocês vão abrir, ali a partir dos versículos 2 e 4, ele já está falando a linguagem, já é do profeta, lamentando injustiça e violência. Alguém lê, quem sabe, pra gente, os versículos 2 a 4 do capítulo 1? Eu posso. Tá bom. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Vocês perceberam, né, que ele faz uma queixa bem concreta, né, contra a opressão jurídica, né, tá falando de contendas, de litígio, né, e de uma justiça frouxa. Ele tá falando do seu próprio povo, ele tá denunciando a corrupção do seu próprio povo. E como bom profeta, parece muito, muito clara essa ação, viu, David? Assim, a ação profética é desse profeta que identifica, aqui tá tendo corrupção, vocês não estão agindo com justiça, né? Estão burlando, né, o que é justo, agindo de forma corrupta e violenta. E por causa disso, a consequência é a vinda dos caldeus ou dos babilônicos. Então, aquilo que David falava agora há pouco, para os profetas, a clareza... Ela cuspiu a caranguejeira fora. Gente, tá difícil hoje, né? Desculpa aí a comoção. Pastora. Só me deu só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Desculpa, Dani.
era só para comentar que eu me identifiquei logo com ele. Assim, essa personalidade forte que ele traz, de lutar pela injustiça e que ele coloca tudo que ele está sentindo, tudo que faz mal para ele, é muito bom. Assim, eu me identifico logo. Gostei demais. Isso de denúncia é uma ação profética, né? A função profética é de denúncia. Isso que o David falava antes, assim, de compreender que tudo que nos circula, o David não, Tarcísio, desculpa, o que está ao nosso redor, né, é visto como ação de Deus, especialmente para esses povos, né? Toda cosmologia é influenciada diretamente pela ação de Deus. Tudo que se conhecia era influenciada pela ação de Deus. Então, para os profetas, se havia um comportamento ruim, Deus podia agir e agiu de acordo com o pensamento do povo, muitas vezes, inclusive, através da ação de outros povos, seja para punição, seja para salvação. Então, isso está permeado na compreensão da história do povo, de Deus, na Bíblia. E aqui isso aparece muito claramente, né? A consequência da injustiça de seu povo virá através das mãos de um povo inimigo e que será avassalador, que é os babilônicos. Essa compreensão, ela vai ser, ela não é só de Abacuque, outros profetas também compreendem da ação dos babilônicos, a presença, inclusive a destruição do templo como ação de Deus. Porque como é que se explica, né? De outra forma, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Para quem não viu o estudo sobre o exílio, a gente entrou nisso um pouco, e no pós-exílio também. Então, o conteúdo presente no livro, né, de Abacuque é litúrgico, é orante, como eu já disse, né? E o texto que nós lemos em casa, para quem conseguiu ler, o recorte que eu fiz é dessa conversa de Abacuque com Deus e a resposta de Deus. Eu fiz um recorte ali do capítulo 1 e do capítulo 2, que é um dos textos, então, meus queridinhos desse livro, nesses dias. Abacuque questiona Deus, até quando? Mas até quando, Senhor? E nós lemos o seu lamento nesse livro, e talvez pode até ser que esse lamento já tenha sido nosso em algum momento na vida. Se não for, talvez vai ser. Mas até quando, Senhor? Pode falar, amiga. Então, na matriz aqui em Porto Alegre, a gente está lendo Salmos. E esse versículo 4 me lembrou muitos dos Salmos, dos que nós estamos lendo, que se fala, né? Até quando e a justiça nunca vence, os maus levam vantagem sobre os bons, a justiça torcida é bem, daria para colocar nos Salmos, ou vice-versa. Isso me chamou a atenção. É muito parecido com os Salmos de lamentação, muito parecido. Mas até quando, né, permitirá que os perversos tenham é isso aí. Alguém lê pra gente? Miriam, você quer ler pra gente? Lê pra gente os versículos 12, deixa eu ver, só conferir aqui se eu marquei certo. Os versículos 12 até o 14, por favor. Tu sempre exististe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades.
Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? É, quantas vezes vocês já não perguntaram isso para Deus nos últimos 2 anos? É, por quê, né? Deus é todo poderoso. Essa pergunta eu ouço com frequência, mas Deus é todo poderoso mesmo. E essa pergunta já movimentou teólogos e teólogas e não teólogos e teólogas há muitos séculos, milênios até. Mas se Deus é todo poderoso, por que Deus não intervém? Né? E eu acho que é mais chocante ainda, porque a gente está falando de alguém que crê que Deus intervém diretamente, né? A gente sabe que Deus nos dá liberdade para as nossas ações, né? Não temos liberdade na questão da salvação, mas para tomar as nossas decisões, se vamos pecar, se nós vamos pecar, se vamos agir com justiça ou não, nós temos essa liberdade. A gente está falando de alguém que crê que Deus intervém diretamente, né? E quando Deus responde, né, ali no capítulo 2, a resposta que vem é de novo a questão da punição, né? É uma lembrança de que a pessoa justa vai viver por sua fé, né, por sua justiça. Já a pessoa injusta, ela vai prestar contas no fim, né? Vai prestar contas. E eu lembrei de um texto de Paulo, acho que é a primeira carta à comunidade de Corinto, eu não vou lembrar, você sabe, mas que o apóstolo Paulo fala, ele está falando das pedras preciosas que vão passar pelo fogo no final, indicando que todas as pessoas vão passar pelo fogo da aprovação, algumas vão ser aprovadas, outras não. Ele não fala o que vai acontecer com as não aprovadas, né? Mas que nós vamos passar por essa avaliação, e Abacuque está dizendo, todo mundo vai passar, hein? As pessoas justas vão passar bem, as pessoas injustas não vão passar bem, não serão aprovadas, né? E aí seguem os 5 ais ali no capítulo 2. E tem um teólogo, o Milton Schwantes, ele viu muito claramente nesses ais uma radicalização da crítica social do profeta Abacuque. Vocês acharam ali a partir do versículo 6 do capítulo 2? Tem 5 ais que ele dirige para os babilônios. Porque Abacuque ele fala contra o seu povo, ele vai fazendo essa conversa, assim, ele fala, acusa o seu povo, mas ele também acusa os babilônicos. Não está dizendo que agora só porque Deus vai usar porque eles são legais, né? Nada disso, são um povo mau. E aqui ele indica isso, né? Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, né? Se endivida. Ai daquele que acumula o que não é seu. O que acontece quando alguém acumula? É a regra do capitalismo, né? Se alguém acumula, alguém vai ficar sem. Né? Pode falar. Eu lembrei de um ai que tem de Jesus no Evangelho de Lucas, que é ai dos ricos. Só isso. Porque eles já receberam sua recompensa aqui nessa terra. Mas é isso, né? Por quê? Porque quando tem rico, só existe rico porque tem gente muito pobre, né? E é assustador se a gente pensa na nossa realidade, que os mais ricos, 1% mais ricos do mundo, ficaram mais ricos ainda na pandemia. E olhando para o Brasil, né, quanta gente a gente sabe que está passando fome. Né? O aumento da fome. Uma realidade para nós aqui na ilha. Uma realidade visível, né?
para nós aqui na ilha. Acho que em Porto Alegre, se circular um pouco, também vai ser visível, né? Eu imagino. Sim, aumentou muito os moradores de rua. E tu passa e não são moradores de ruas, porque tem os móveis na beira da calçada, eles tomam um banho, tu entendeu? São pessoas que não conseguiram pagar seu aluguel, que não conseguiram pagar suas contas, que estão na rua momentâneo, assim, né? Para alguém estender a mão, tu entendeu? De repente, dar oportunidade de um lugar para morar ou arrumar um outro emprego. Então, tá muito claro aqui, isso aumentou muito, muito mesmo. É desesperador andar na rua. A criança vendendo coisa nos semáforos, está bem difícil. Coisa que a Então, gente não via há algumas décadas no Brasil, né? Criança no sinal. é verdade, aham. Isso tinha terminado, né? Mas não é a realidade de hoje. Olha lá o versículo 9, vindo ao encontro do que a Lise contou, né, das suas de Porto Alegre. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, né? Ou ajunta casas. Quantas pessoas têm tantas casas enquanto tem tanta gente morando na rua, né? O 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. E o 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Ai dessas pessoas que praticam a maldade e a injustiça. E pro teólogo Milton Schwantes, Abacuque é que ele radicaliza essa crítica social que ele já recebe dos profetas que vieram antes dele, de Isaías, Oséias, Amós, né? Que já falavam contra as desigualdades, né? Contra o acúmulo, contra as injustiças, né? Contra esse torcer a justiça e acumular enquanto pessoas passam fome. E ao final desse texto dos Ais, ele encerra com um versículo orante de novo, que é bem interessante. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E logo depois o templo cai, né? O Senhor está no santo templo. Eu destaquei esse versículo só para a gente lembrar disso, essa compreensão presente de que Deus estava no templo, né? E alguns anos depois, o templo cai, né? Destruído. E o que acontece com o Senhor? Todo esse ressignificar que daí essas pessoas precisam fazer para o lugar de Deus, né? Mais algum comentário sobre Abacuque? Senão depois no finalzinho a gente volta, que eu conto qual é o meu segundo texto favorito. Se não, vamos para Sofonias? Olha, gente, acho que a gente vai conseguir. Meus 4 hoje. Então, Sofonias. Sofonias é um nome bonito para dar para filha também, viu? Sofia, pro Tarcísio que vai casar com a Sofia. Olha, Sofonias. Então, nosso querido Sofonias, ele atuou também nos anos 600, 630. E ele atuou também nesse mesmo período aí que o Abacuque, né? Nesse período como é que a gente poderia chamar isso? Entre ocupações. Entre os assírios e os babilônicos, né? Então ele atuou nessa época. E também um pouquinho antes da reforma de Josias, que eu mencionei antes. E ele, provavelmente, os exegetas colocam ele como possível morador de Jerusalém, porque ele conhece muito bem a cidade para quem ele fala. E a análise que o Sofonias faz a respeito da cidade tem um resultado arrasador. Ele diz que a Jerusalém é opressora, rebelde e manchada de sangue. Gente, opressora, rebelde e manchada de sangue. Lá no
capítulo 3, o versículo 1. Ai, não, ele começa com ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Ai dessa cidade, ele é muito crítico com a cidade de Jerusalém. A cidade que, né, recebia o templo, enfim. Mas ele não fica só nas críticas à cidade, ele também fala de esperança. E a esperança que o profeta Sofonias traz está voltada para os povos da terra, para os pobres. Isso é para Judá. Aí, lembra, Jerusalém é a capital. Eu travei? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Jerusalém é a capital, né? Então ele fala para Judá, para o povo pobre ao redor da cidade, né? Para o povo oprimido, enfraquecido, também de Jerusalém e para além de Jerusalém. Apesar de ser um livro bem pequeno, Sofonias é considerado por muitos exegetas como um profeta maior por causa da função da mensagem dele. Ele tem uma mensagem muito radical, também muito clara, de denúncia e anúncio, né? Denúncia das opressões, denúncia da maldade, da corrupção e anunciando castigo, também apontando para a esperança. Tematicamente, Sofonias tem algumas afinidades com Isaías, que era contemporâneo dele, e também com Isaías, e com o seu contemporâneo, o profeta Jeremias. Então ele começa fazendo ameaças a Jerusalém e seguido ele pede por humildade, pede por justiça. E depois ele vai fazer ameaças para os povos estrangeiros, lá no capítulo 2, ó. Ameaças aos filisteus, a Moabe, a Amon, a Etiópia, a Síria. E depois ele volta para Jerusalém, lá no capítulo 3. Ele volta a falar contra a sua cidade e encerra com uma palavra de salvação. E quando ele fala para Jerusalém, a sua lista de pecados não é pequena, não. Ele coloca um tema que é muito presente em praticamente todos os profetas, que é a crença em outros deuses, né? Eu esqueci agora, me fugiu a palavra bonita para isso. Politeísmo? Como? Politeísmo? Mas como é que fala quando alguém é infiel ao seu Deus para crer em outro Deus? Idólatra? Idolatria, isso, obrigada. Fala contra a idolatria, né? O povo de Jerusalém estava sendo idólatra. Ele fala contra... Isso tudo lá no capítulo 1 ainda. Ele fala sobre fraude cometida pelas classes dominantes, a partir lá do versículo 8 do capítulo 1. Também pelos comerciantes, a partir do versículo 11. Deslealdade dos próprios profetas e sacerdotes de Jerusalém, isso no capítulo 4. Também tinha sido, um tema herdado também, né, dos profetas lá do século 8. Havia uma excessiva autossegurança e falta de confiança em Deus. A gente pode ler lá no versículo 12 do capítulo 1. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Quer dizer, não há confiança em nenhuma em Deus. O Senhor não faz bem, nem faz mal. E o juízo, por causa dessas maldades, o juízo, segundo o nosso profeta Sofonias, que recairá sobre toda a cidade. E ele chama ao arrependimento, assim como a gente já viu em outros profetas também. E nessa palavra, Sofonias oferece preservação diante do juízo, para quem se arrepender. Mas tem que se arrepender.
para quem não se arrepender não vai ter perdão não, né? Vai ter salvação para quem se arrepender. E ao mesmo tempo, ele mantém a liberdade de Deus. Quer dizer, se arrepende, talvez haja perdão, né? Ele não diz que Deus vai fazer assim, talvez haja perdão, mas vale a pena, vale a pena tentar. É possível que dê certo. Até onde então vai a confiança desse profeta na boa conduta dos seus ouvintes? Alguém lê o versículo 9 do capítulo 3, por favor? Capítulo 13, versículo 9. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor, e também farei com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. É interessante, né? Porque é Deus quem está agindo, é Deus quem está mudando o coração. A mudança não está partindo das pessoas, está partindo de Deus, do próprio Deus. Alguém lê o versículo 12? Miriam, quer aproveitar? Lê o versículo 12 do 3. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado que confia em mim. Estão vendo de onde é que parte a esperança? Não é dos sacerdotes, não é das autoridades. A esperança está partindo do povo humilde, né? E essa esperança parece que retoma em alguns aspectos a expectativa de Isaías da vitória de Deus sobre a arrogância humana, e ela é superada com ajuda, com apoio da pregação profética, pelo menos dentro dessa versão do livro de Sofonias. Então, convertam-se povos para Deus, né, diante do Senhor, e mediante a conversão ao arrependimento pode haver salvação. Então nem tudo está perdido. Vamos lá para o último, Obadias. Temos que voltar um pouquinho. Eu trago uma reflexão curtinha, como o próprio livro. O Obadias, gente, queria outro nome bonito, viu, Tarcísio? Obadias. Não dá, mas Sofonias e Obadias, pode ser irmãos gêmeos. A Sofia vai querer meu cores se chegar em casa com essa. Então, Obadias, ele fala do momento em que ocorre a ocupação, a chegada dos babilônicos e a destruição de Jerusalém. Ele está falando daquele lugar de dor, de um povo que teve sua cidade destruída, teve o seu templo destruído. Esse texto é um capítulo só. Ele fala a expressão de dor de quem vivenciou não só isso, mas a presença dos edomitas entre as tropas babilônicas. Eu já vou voltar para quem que eram esses edomitas. Não, deixa eu falar logo sobre eles. Quem que eram os edomitas? Deixa eu só olhar aqui minha colinha para não esquecer de nada. Vocês lembram da história dos irmãos? Já que eu falei de gêmeos aqui, de Esaú e Jacó, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram? Alguém lembra que resume aqui pra gente o que aconteceu entre os irmãos? Obrigado. Eles não só brigaram, mas um roubou a bênção do outro, né? E o Esaú, a tradição diz que os edomitas são descendência de Esaú. Então eles moravam do outro lado e
e tem há vários momentos de conflitos na história do povo bíblico. Cada pouco aparece uma briga, uma confusão com os edomitas. E aqui então é a culminância. Algumas curiosidades que eu fui atrás para ver. A região tinha muitas terras vermelhas, assim, aquela, eu esqueci o nome agora, aquela terra que parece meio areia, assim, é meio, eu deveria ter anotado, mas é uma rocha porosa, vermelha, assim, a gente tem aqui perto, é bom para sítios arqueológicos, não é meio uma rocha, assim. Lá no interior tinha muito, vermelho era pissarra, né? Uma rocha vermelha, tipo de areia, sei lá como é que era. Então, lá de casa tinha muito isso, pissarra, era bem vermelho. Ali nessa ilha que tem indo pra Alcântara, tem uma ilha que é um sítio arqueológico também. São uns paredões, assim, você vê esse vermelho. Enfim, tinha muito disso, assim, era vermelho e que lembrava um pouco a cor das lentilhas do ensopado, né? E aí a capital de Edom era Selá. Havia conflitos rotineiros, né? E Edom então apoiou os babilônicos no momento da ocupação e esteve junto no momento em que os babilônicos chegaram para destruir Jerusalém. E como presente, vamos dizer assim, eles ganharam uma parte do sul da Palestina e transformaram Hebron na sua capital. Uma curiosidade, nos anos 70 depois de Cristo, quando os romanos chegaram para destruir Jerusalém, Edom tentou apoiar, cuidar de Jerusalém, né? Ficou do lado dos judeus, e aí Jerusalém foi de novo destruída, e com isso se destruiu também todo o povo, não existe mais resquícios só arqueológicos desse povo ainda, e existem resquícios arqueológicos dessas tribos, junto de quem então Esaú teria se chegado. Então, esse é um dos temas, a questão do fato dos edomitas terem se aliado aos babilônicos, é um tema que aparece muito nesse único capítulo de Obadias, e os versículos são marcados por esse sofrimento, por rancor de ver a sua cidade destruída, o seu templo destruído. Os conteúdos de Obadias, então, eles parecem até um pouco estranhos, assim, mas neles a gente pode perceber uma tradição, a mesma tradição que os outros profetas também trazem, de preservação da vida, do direito humano, especialmente das pessoas pobres. Dentre os profetas, esses profetas do 7º e do 6º séculos, né? Então, alguns temas eles se repetem. Assim como os profetas antecessores, também eles defendem essa adoração única e exclusiva a Javé. Então, combate à idolatria. E esse tema ele é recorrente, né? E motivo de denúncia dos profetas. E o outro tema que se repete muito nesses profetas é então o fato de Deus ser contra a injustiça, estar ao lado das pessoas mais fragilizadas do seu povo. Como nós vimos no estudo sobre Jeremias, né? Ele é um dos maiores ícones também nesse aspecto. Como o pastor Nelson disse, que ele é o queridinho do povo latino-americano, né? Justamente por esse aspecto. Vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui. Só ainda sobre a curiosidade do Jacó e do Esaú. Olhem lá no versículo 18.
de Obadias, versículo 18. Diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Se de repente, né, se a gente não sabe dessa história toda aí de Esaú, de Edom e tal, o que tá falando de Jacó, Esaú aqui no meio, né? E por que Esaú agora é restolho? Então, quando vocês forem reler esse texto, né, tem essa compreensão. Eu vou convidar vocês pra gente voltar lá para Abacuque. Agora eu vou contar qual é o meu segundo texto favorito da noite. Abacuque, capítulo 3. Alguém quer ler pra gente? Os versículos 17 até 19. Abacuque 3, 17 até 19. Tá, eu posso ler. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. A gente pode não entender e a gente não entende muita coisa sobre Deus. A gente pode não entender e não entende muitos dos seus planos, dos seus desígnios, da sua história. Mas a gente pode saber, por nossa experiência, pela experiência de pessoas próximas de nós, que não importa o que está acontecendo lá fora, Deus não nos abandona. Pode estar um caos lá fora, e tá, né? Assim, no Brasil, tá um caos lá fora. Deus não nos abandona. Tá um caos lá fora, mas Deus é a minha fortaleza. Tá um caos lá fora, mas eu posso sim me alegrar no Senhor. Tá um caos lá fora, mas eu posso andar de forma altaneira, porque Deus está comigo em todo o tempo, né? E a gente sabe disso, de novo, né? Voltando, por causa de Jesus. Porque Deus escolheu se fazer gente. Porque Deus escolheu andar conosco. Porque Deus escolheu mostrar o seu amor. O resto, Ele escolheu deixar lá para os últimos dias. E a gente disso nada sabe, além daquilo que Ele nos falou, né? Então não precisa ser motivo de preocupação. Nossa preocupação pode ser de viver com justiça, né? Viver com dignidade, buscar dignidade para todas as pessoas e andar por isso, né? De forma tranquila, sabendo que Deus se alegra com os nossos passos. Fechei minha colinha aqui. E aí, gente, que lhes parece isso? Ainda assim, a gente gostaria de saber, né? Muita coisa, assim, a gente se pergunta. Nos tempos de hoje, vira e mexe, a gente também tem os problemas de hoje, mas que já aconteceram a seu modo em outros tempos. E como fechamento, é isso que tu falaste. Deus, de qualquer maneira, está do nosso lado, sempre. Eu acho que fica também assim, né, de estar tudo bem a gente perguntar, mas por quê, né? Por que tá acontecendo isso?
Por que não intervém? E tá tudo bem a gente perguntar. Pode falar. Eu acho que é isso, tipo, assim, a questão social que esses textos trazem, eu acho que são, assim, muito atuais, né, os questionamentos, a gente vê os profetas com dúvidas, né, no caso de Abacuque, é assim, com o coração aberto, questionando, poxa, eu tô vendo tanta violência, por que Deus não age, não é? A cidade que se dizia a cidade de Javé, e ali tá tanta injustiça, tanta acumulação, parece até que assim alguém está assistindo a nossa própria época e escrevendo em outras palavras, não é? E a gente sente a atualidade e o peso disso. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente se sente desafiado ao mesmo desafio dos profetas, não é? Embora a gente seja a esmagadora minoria que vai conseguir enxergar isso, mesmo assim não desistir, não é? De ver o sistema, porque, tipo assim, a sociedade está nessa como uma grande engrenagem, né, que está girando para gerar cada vez mais isso, mais esses problemas sociais, e a gente se vê no meio de tudo isso, né? Qual é o meu papel aqui? Se sente até assim um pouco frustrado, não é? E a gente vê que os profetas tinham esse mesmo sentimento em meio a tudo isso, em meio a tudo aquilo. Além do risco de guerra constante, né? Dominação, e vai nação, e vem nação, e vem rei, e vai rei. Então, acho que a atualidade, assim, a atualidade desses textos é assim, muito chocante para nós, que toca, né, profundamente, pelo menos para mim, essa noite, assim, ver isso, né? E ver o tipo de teologia, de vida que a gente pode ter, né? Depois o nego fica acusando o Leonardo Boff de ter criado a teologia da libertação, mas os profetas já estavam fazendo as denúncias, tipo, é uma consequência lógica, não é? De viver um contexto muito parecido, de ter os mesmos questionamentos, de se indignar com as mesmas causas, não é? Então eu assim, fico chocado como isso tá gritando assim para nós hoje as mesmas coisas. Assim como a gente pode questionar Deus, né? Como ele fez, a gente deveria se questionar, né? A gente pode não fazer, a gente pode não estar agindo de forma corrupta, a gente pode não estar acumulando, a gente pode não estar, né, agindo de modo a prejudicar, fazer mal para as outras pessoas. Mas a gente pode estar se calando também, né? Sendo conivente. E aí, David me perguntou um negócio no Instagram, né? Qual é a... Não foi bem essa pergunta para David, né? Um pouco diferente, mas assim, qual é a tarefa de profeta e profetiza hoje? Não é ter visões, eu vou profetizar agora que isso vai acontecer. Não é pensar em pensamento positivo. Eu profetizo que você vai conseguir tal coisa. Não é nada disso. A tarefa profética, como Tarcísio muito bem pontuou, continua sendo a mesma. Denúncia dos esquemas de corrupção, denúncia da pobreza, denúncia das desigualdades, denúncia, né? E assim, anúncio, porque a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é fome. A vontade de Deus não é pessoas desabrigadas. A vontade de Deus não é violência contra a mulher, contra crianças. O Estado publicou nos stories, eu acho, ontem, de que o número de gravidez na adolescência, daí coloca meninas de 10 anos. Gente, meninas de 10 anos são crianças, a gente não deveria nem estar falando de gravidez na adolescência. São crianças que estão sendo violentadas e estão engravidando. Quer dizer, a gente como igreja, como pessoas cristãs, né, não podemos ser coniventes com isso. Agora eu não sei aí quem foi que levantou a mão primeiro. Dani, fala tu, depois acho que foi Tarcísio, né? Foi. Assim, eu tenho ultimamente me perguntando bastante esse porquê tá muito presente na minha vida. E
Eu escolhi também o meu curso de serviço social por esse motivo, assim. Mas por que que isso está acontecendo? Por que que essas pessoas estão vivendo desse jeito? Do porquê? E eu venho me indignado muito. Eu converso muito com as pessoas sobre. E tem momentos assim que parece que não tá indo muito para trás e tá dando poucos passos para frente. E isso me deixa muito triste, mas também revoltada. E também é válido dizer que tem que sempre lembrar de que Deus também está conosco. E que não é uma coisa de Deus, assim. É uma consequência em que a gente tem que lutar contra, mas também sabendo como lidar. Tarcísio, acho que tinha levantado a mão. Tá, só queria fazer um último comentário, dizer também que eu acho que esses textos proféticos ensinam a gente a ter uma visão de conjunto, uma visão da sociedade, porque se cair, vai cair todo mundo. Não é? Tem muito cristão que pensa assim, não, eu tô me salvando, que eu quero que o resto pegue fogo mesmo, tô nem aí. Não é? E a gente vê que os profetas na sua época eles sofriam a dor daquele povo que era o povo deles, não é? Isso desde o tempo de Moisés, por exemplo, não é? Quando Deus disse assim, vou passar o rodo, todo mundo vai ficar só tu. Tu quer o bom? E Moisés o quê? Não, se for assim eu não quero. Quero que seja com todo mundo, né? A gente vê os profetas, a gente vê Jeremias ali ganhando o apelido de profeta chorão. Por quê? Porque ele está sofrendo a dor do povo dele. Não é? Eu acho que assim que a nossa fé cristã, já olhando assim pelas lentes de Cristo, né, a gente está vendo a corrupção e tal, e a gente, além da denúncia, a gente tem que ver ali também que é um ser humano que está perdido. Não é? Ele não encontrou o sentido do que é realmente a vida. Não é? Eu sei que isso vai gerar mais dor na gente, né? Mas eu acho que isso é uma visão até mais crística sobre a realidade que a gente vive, né? Se existe tanta dor, tanta maldade, é porque muita gente nunca encontrou o caminho, não é? Então, eu acho que ter essa visão de conjunto da sociedade, de ver que a gente tem que lutar pelo todo também, não é? Não só por nós, pela nossa igreja, pela nossa salvação no céu e tal, mas ter essa visão de conjunto também de enxergar no outro, de enxergar uma pessoa que, sei lá, não encontrou o sentido, que está perdido e por isso está fazendo tudo aquilo, né? Eu acho que talvez seja, né? Posso estar errado, mas eu acho que é um olhar crítico sobre a dor humana, sobre a maldade que está aí, não é? Por que alguém está fazendo um mal? Não é? Quando a gente vê um animal feroz assim, desgovernado na mata, provavelmente é porque ele está ferido. É quando ele fica mais furioso, não é? Talvez isso seja com os seres humanos. Eu tiro isso por mim. Quando eu estou assim estressado, dando patada em todo mundo, é porque eu estou com alguma ferida no meu coração. É quando eu trabalho aquilo, pronto, fico quieto, fico calmo de novo. Só dá vontade de dormir, né? Então, eu acho que os profetas também nos ensinam isso. Cristo também. Tu vê, né? A gente aprende que a salvação é individual, né? Ninguém vai salvar a minha alma, eu salvo ela, né? Mas na verdade não é, né? É todo um conjunto mesmo. Porque não adianta tu fazer o certo se tu não tá vendo ao redor o quanto tu pode ajudar, né? Então tu salva, sim, a tua alma todos os dias um pouquinho, mas tu pode salvar o teu vizinho. Né? Então é um conjunto, ninguém faz nada sozinho mesmo, né? Tarcísio, eu tava me lembrando aqui que essa semana, boa noite, gente. Boa noite. Vi uma reportagem e eu tava ali no quarto, eu tava fazendo alguma coisa com a televisão ligada, né? E eu escutei um caso, parece que foi na Bahia, eu chorei, pensando o que aquela mulher pensou antes de ter aquela atitude que ela teve. Ela tinha um restaurante, né, bem pequeno, lá numa cidade da Bahia,
e tinha um casal almoçando lá. Depois que eles terminaram de almoçar, eles começaram a tomar cerveja, né? E ele sempre brigando, falando em tom alto com a mulher, e era a esposa dele, essa mulher. E aí eu só sei que misturou a cerveja, né, o efeito do álcool com a violência que ele já tem, né? E ele foi e puxou os cabelos da mulher dentro lá dentro do restaurante. E a dona do estabelecimento, ela foi se tentar, né, separar, não deixar que ele batesse na mulher. E aí, em questão de 10 minutos, ele retornou e matou, né, a dona do estabelecimento. Mas o que me chamou mais atenção foi a reportagem das pessoas falando de como era ela, dizendo que ela não aceitava essas injustiças, ela não aceitava que homem batesse mulher, ela não aceitava nenhum tipo de violência. E assim, o que passou na cabeça dela na hora que ela estava tentando salvar essa mulher, entendeu? Eu chorei vendo essa reportagem, depois eu fiquei pensando, meu Deus, porque ela tentou evitar, ela tentou fazer justiça, assim, tipo, assim, para separar. E aí eu fico pensando, quantas vezes nós, como mulher, a gente vê certas atitudes que a gente poderia falar, poderia se envolver, mas a gente não se envolve por medo. Isso vale para pedófilo, isso vale para um monte de atitudes que tem pessoas que nem sabem que às vezes tu vê uma atitude com a criança que é abuso e a pessoa nem sabe que aquilo dali é abuso. E outras pessoas que já compreendem, quer tentar ajudar. Eu até comentei, acho que com a pastora, num dos últimos encontros que a gente teve na igreja, que eu presenciei um cara tentando aliciar uma garota no supermercado. Eu fiquei me tremendo. Você lembra, pastora, que eu comentei com a senhora? Eu fiquei assim. Aí a gente fica sem saber o que faz, como faz. Porque no caso dessa moça, a entrevista que os pessoal deram, de como ela era uma pessoa que lutava por esses direitos, ela tentava fazer alguma coisa para tentar mudar. E nós, o que é que a gente pode fazer? Eu fico assim pensando, porque a gente fica como aquele dizer, no mato sem cão. E aí é só a misericórdia de Deus mesmo. A gente tem que pedir sabedoria só para Ele mesmo. Esse trabalho de profeta, de profetisa, é um trabalho perigoso, né? A gente começamos falando isso, de quantos e quantas não morreram, foram assassinados por Manassés. A gente começou falando bem sobre isso, a Ieda fecha com chave de ouro, né? É um trabalho perigoso, e é com gente armada agora no Brasil, né? Temer pela própria vida é muito natural, Ieda. Pode falar. Eu já tive vários problemas com amigas minhas, isso já foi comentado, assim, de situações que eu vejo que elas passam e que às vezes eu tento dar uma palavra, dizer alguma coisa, e acaba que elas próprias se afastam de mim. A gente convida para palestra quando tem alguma coisa assim relacionada a esse tipo de violência, elas não vão, elas não participam. Elas preferem se afastar da pessoa que está tentando se ajudar, mas não quer falar no assunto. Aí eu fico triste. Tani? Eu gostaria de acrescentar que no meu período de estágio, eu estagiei para mulheres contra a violência doméstica. E eu ia a muitas palestras e eu via aquelas mulheres assim, dizendo que elas eram abusadas e que elas não percebiam aquilo. Isso me deixava muito mal, porque eu sentia uma injustiça, mas ao mesmo tempo uma impotência, porque o que eu ia fazer? Existem tantos casos assim, e eu me sinto muito incomodada com isso, mas mesmo assim eu vou tentando dar meus passos de formiguinha para ver se eu consigo ajudar.
porque eu tento ler ao máximo para ter o conhecimento, para tentar passar para outras pessoas. Eu penso muito em como que eu posso lidar com isso, porque é uma coisa que me incomoda demais. Demais, demais, demais. Pode falar, Linda. Bem sentido? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Enquanto vocês estavam falando, me lembrei de uma questão que eu sempre me faço, né? Em que momento nós, cristãos de hoje, seguindo os profetas, né, os ensinamentos dos profetas, essa questão, esse posicionamento de denúncia frente à injustiça, em que momento nós, cristãos, nos esquecemos do nosso papel na sociedade? E em que momento a gente parou de pensar, a gente parou de se preocupar com essas questões de injustiça e com essas questões de negligência dos direitos das pessoas, dos mais oprimidos da terra, e passamos a nos preocupar muito mais com uma salvação, como foi falado pela Lisiane, né? Uma salvação individual ou por uma promessa de paraíso, uma promessa de bem-aventurança. Só que a gente sempre percebe, essa promessa, a gente sempre considera ela num âmbito individual. É sempre o âmbito individual. Os meus interesses são mais interessantes do que o interesse coletivo, né? Eu não estou dizendo que é errado a gente pensar, nossa, um dia eu vou me encontrar com os meus entes queridos, enfim. Esse tipo de esperança que muitos de nós alimentam, acredito que todos, né? Porque é quase que para a gente é uma esperança normal, né? Uma esperança da eternidade. Mas também isso se torna, ao meu ver, pelo menos, isso se torna um pouco parecido, eu temo em dizer que seja pecado, né? Mas se torna pecaminoso quando a gente se esquece do nosso próximo, né? Dessas engrenagens de injustiça. E o filósofo que eu gosto de estudar na graduação, e eu espero levar ele para o mestrado, é o Foucault. E ele fala dos jogos de poder, né? E a Tânia falou que ela sentiu essa falta de potência nas mulheres de reagir a uma situação de agressão física ou de abuso, de uma relação abusiva. E no Foucault existe um conceito chamado corpos dóceis, que ele fala quando as pessoas elas são essa possibilidade delas reagirem é tirada delas. E é preciso que a gente se atente, como cristãos, profetas, né, denunciadores de injustiças, como nós pretendemos ser essa igreja que se preocupa com o pobre, com o oprimido, tentar dar voz a essas pessoas, né, porque a igreja, ela, apesar dela não ser um palanque, ela não servir o púlpito da igreja não servir de um palanque político, mas ela tem o seu papel político na sociedade, e a gente tem visto hoje em dia que a igreja ela tem se dividido cada vez mais, né, entre aqueles que cooperam para que haja uma mudança do status quo da sociedade e daqueles que querem preservar um estado de injustiça baseado em seus interesses pessoais. Como um dia desses eu posso falar, pastora? Eu vi o André Valadão levar o filho do Bolsonaro para pregar na igreja dele. O cara nem pastor começa por aí. E aí, em segundo lugar, o cara menosprezou as lutas de várias classes sociais, como os negros, as mulheres, os homossexuais, dizendo que são um bando de pessoas ressentidas. Quando, assim, uma crítica que eu sempre gosto de fazer a esses movimentos neoliberais
que, na verdade, quem são ressentidos são eles, porque eles querem se armar para se defender de uma ameaça que não existe. Um fantasma do comunismo que nunca existiu, enfim, são muitas questões. E só para finalizar minha fala, gente, me perdoe se eu estiver me prolongando muito, mas essas questões, elas sempre me impulsionam a falar demais. A questão do neoliberalismo, né, que surgiu aí no começo do século XX e tem até insiste em perdurar até hoje, que é um sistema que já está que cada vez mais demonstra as suas rachaduras, mas insiste em permanecer, que é um sistema que implanta muitas injustiças em nossa sociedade e que, como cristãos, a gente pode se antepor esse sistema neoliberal, que é um sistema que é o sistema que diz claramente: existem pessoas que têm o poder de determinar como vai ser a minha vida, e se essas pessoas elas quiserem preservar um sistema de desigualdade, que é um sistema que prevalece elas podem fazer, porque elas detêm o poder monetário de mandar, e o mercado fala mais alto, né? O grande acordo econômico que muitos autores falam. Então, a gente vê que o nosso próprio sistema político, econômico, social contribui para que essas situações de injustiça elas permaneçam, e a igreja ela não digo toda a igreja, né? Eu digo uma grande parte da igreja, infelizmente, tem falhado em denunciar esses sistemas de injustiça, e muitos de nós ainda permanecem assim, no âmbito contemplativo, e não no movimento prático de denunciar e se contrapor, né? Como, por exemplo, a pastora Franciele já foi alvo de muitas ofensas por partes mais conservadoras da igreja, e por aí vai. A gente é algo que está recorrentemente acontecendo, e esse conflito ele não vai parar enquanto esses sistemas permanecer. Fantástico, David. Obrigada. Gente, mais alguém? Eulalie está chegando, a gente já está encerrando. Alguém mais gostaria de colaborar ou de concluir? Então, gente, na próxima semana a gente vai trabalhar o profeta Ezequiel. Não percam, acho que vai ser uma contribuição bem interessante para a gente avaliar, para a gente entender como é que ficou, né? Depois que o templo caiu, o que aconteceu com a fé dessa gente, né? A partir do profeta Ezequiel, acho que vai ser bem bacana. Então venham conosco na quinta da semana que vem. A gente vai concluir os profetas agora em fevereiro. Se alguém quer retomar algum profeta que perdeu no caminho e não lembra mais como chegar lá no YouTube, Luterana São Luís tem uma playlist lá só com os profetas. Cada bloco temático de estudos tem uma playlist. Se tiver dificuldade, pode me chamar sem problema nenhum, tá bom? Gente, alguém quer nos dirigir em oração pra gente encerrar? Miriam, posso te motivar? Online ainda, né, Miriam? David, se nos dirige em oração pra gente concluir? Posso sim. Ok. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos nos encontrando, mesmo que à distância, para estudar um pouco mais da Tua Palavra, da história dos Teus profetas, dos homens que se levantaram contra muitas injustiças e sistemas de opressão de seu próprio povo e de povos estrangeiros. Mas como cristãos, nós entendemos que devemos nos posicionar contra esses sistemas, e te agradecemos por sempre nos proporcionar esses momentos de reflexão conjunta em comunidade,
e que tua comunhão esteja sempre entre nós, e que teu Santo Espírito sopre sobre nós também, trazendo a tua inspiração para cada vez mais fazermos esses estudos que nos ensinam e nos abrem novos caminhos de compreensão para a tua palavra e para o plano que tu queres para nós como cristãos e como servos teus. Muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado por cada pessoa que se fez presente esta noite, por cada participação, por cada contribuição, sempre muito boa, e continue nos inspirando e nos motivando para frente nessa caminhada que não tem sido fácil, mas que tu nos possibilita cada dia mais permanecermos firmes na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, obrigada pela paciência, pela perseverança até aqui. Uma abençoada noite de descanso para todos e todas.